Você já está mandando as mensaginhas pra cá? Não vai esquecer, tá bom? Tô aguardando você, daqui a pouco eu vou ler as mensaginhas. Vocês lembram que ontem eu conversei com vocês sobre a questão da lei dos decibéis? Pois é. Está acontecendo lá na Assembleia, houve na verdade já, né, uma primeira audiência pública, aconteceu esta semana que vem vai ter uma outra audiência pública para tratar exatamente sobre isso, sobre as regras da lei dos decibéis, porque se, salvo engano, eu vou saber com toda certeza daqui a pouco através do capitão Davi, salvo engano, cada estado pode criar também as suas regras respeitando, claro, a lei federal, né? E para falar sobre a lei dos decibéis, está aqui comigo o capitão Davi, que é do batalhão da Polícia Ambiental. Capitão, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa noite, Sandra. Boa noite a toda a população de Rondônia. Estamos aqui para esclarecer a questão pertinente à poluição sonora. Bom, a poluição sonora, ela acaba sendo um problema para proprietários de bares, até de restaurantes, também de boates, discotecas e também para os vizinhos, não é? Não é, capitão? Com certeza. A poluição sonora hoje, há pessoas até que dizem que é um dos males do século, né? Com relação a toda aquela sociedade em geral, os empresários, diuturnamente ou constantemente, às vezes, eles têm a ação do Batalhão de Polícia Ambiental visando proibir os ilícitos ambientais relacionados à poluição sonora. O que a gente tem que esclarecer, o Batalhão de Polícia Ambiental, até agradecer esse espaço na mídia aqui, com a devida permissão do comandante do Batalhão de Polícia Ambiental, o coronel Ariostes Viana de Azevedo, e chegar aqui e esclarecer para a população que o intuito do Batalhão de Polícia Ambiental, quando ele desloca uma viatura até um local de um ilícito ambiental, este referente ao ilícito ambiental da poluição sonora, não é visando tomar, apreender bens e levar para o batalhão ou então fechar casa noturna. Nunca foi intenção e nunca vai ser do BPA. Apenas nós estamos fazendo cumprir o que dita a nossa legislação no que é relação aos limites de decibéis. Tudo na sociedade tem um limite, né? Exatamente. Até a emissão sonora também tem um limite. Agora eu queria assim, como nosso papo, nós temos um tempo para o bate-papo, eu queria dividi-lo da seguinte maneira. Falarmos, começando pela lei dos decibéis, o que ela diz, né? Aí depois eu gostaria de entrar na questão sobre os civis, de que forma que os vizinhos ali, né? A população, ela pode utilizá-lo. E depois, num terceiro momento, a gente falar sobre essa questão da audiência pública que envolve diretamente os empresários. Pode ser? Tá ok. Então tá certo. O que diz a lei, capitão, sobre sobre os decibéis? Até quanto é permitido? É legal? Em relação à lei, vamos esclarecer aqui a toda a população de Rondônia também. Existem vários ordenamentos jurídicos. Dentre eles nós podemos citar, eu acho que um dos principais é a NBR 10151, a NBR 10152, o decreto, a lei complementar 880, que trata sobre tratamentos acústicos, né? Nós temos o decreto 9.605, lá no seu artigo 54, que trata da poluição sonora, e o 6514, que trata das infrações ambientais. Então, se a gente for procurar vários ordenamentos jurídicos com relação aos limites, nós temos este de referência. Quando eu citei as NBRs, eu quero deixar claro aqui para a população que quando a gente vai, como funcionário público, como qualquer fiscal ambiental, seja da SEDAM, da SEMA, a gente vai utilizar as NBR como referencial, nós temos que ter uma norma que assegure essa utilização, já que esta NBR ela vem de uma entidade privada, que no caso é a BNT. Essa lei, ela vem através da resolução 01 do CONAMA, que ele diz que qualquer ação, intervenção para a questão da poluição sonora deve usar como padrões a NBR 10151 e a 10152. O que trata essa NBR 10151? Por que tanta população se incomoda? Por que ela não interpreta, às vezes, a ação do Batalhão de Polícia Ambiental como bastante interventiva na hora do querer escutar um som mais alto, na hora de querer participar de uma casa de boate?
baixo na hora que não tem tratamento acústico. Essa NBR 10.151, ela trata de todos os limites quando o policial vai atuar, quais os padrões que ele tem que seguir na hora da aferição. Ele tem que tirar a aferição de fora da calçada do estabelecimento, no caso, quando eu estou falando de uma casa noturna, ou quando, sempre que o batalhão é provocado por uma denúncia, e a gente até fazer uma atenção especial a isso, quando a gente vai verificar a maioria das ocorrências do batalhão de polícia ambiental, geralmente traz uma denúncia anexada a essas ocorrências ambientais. Quantos por cento o senhor diria que é a denúncia? São 3%, vamos botar do leque de rol de crimes ambientais, dentre eles garimpagem, o processo de exploração de madeira, nós vamos botar 3% do que chega no batalhão em questão de denúncia. E são atendidas, e nesse atendimento a gente procura fazer essa medição de acordo com a 10.151, voltando de novo à lei, da onde o denunciante está se achando mais lesado, não que o denunciante seja o foco de uma ação do batalhão de polícia ambiental. Só esclarecer ainda mais, a 9.605, lá no artigo 26 dela, ela diz assim: os crimes tipificados nesta lei são de ação penal pública incondicionada. O que é que significa isso? Vou explicar para a população. Que não precisa, quando diz ação penal pública incondicionada, não precisa de denunciante. É só a mero acontecimento do crime de poluição sonora, a polícia militar já deve agir. Agora, dentro desses decibéis, a lei ela diz que o limite é de 45 decibéis. O limite, tanto a 10.151, a 10.152, como o decreto 7903, que é estadual, ele traz o limite de 45 decibéis durante a noite e 55 decibéis durante o dia. Entenda-se dia de 7 da manhã até as 19 horas e noite de 19 até as 7 da manhã. Ok, só que quando a gente fala assim, de 45 decibéis, isso daqui pra gente aqui que é leigo, a gente não sabe quanto de barulho equivale a 45 decibéis. Dê um exemplo, por exemplo. Dê um exemplo de 45 decibéis. Qual é o barulho disso? 45 decibéis, eu vou dar um exemplo bem prático assim, não que o exemplo deveria estar com o decibelímetro agora ligado aqui, a gente conversando, a gente já dava uma medição, mas para ser bem claro assim, para ser um português que a população tem uma visão clara, um som ligado na frente de uma loja, ali ele já estaria com um som mais ou menos ali aceitável, ele já estaria na faixa etária de uns 60, de 55 decibéis a 60. Então, nesse ponto, até mesmo durante o dia, ele já estaria acima do permitido. 60 já está. Então, o som, mais ou menos, já seria de 45... Já seriam, por exemplo, esse tom que nós estamos conversando aqui, daria quantos decibéis, por exemplo? Esse som aqui, se a gente fosse medir, eu já fiz esse teste dentro de um auditório em sede de instrução, daria em torno de 50 a 60 decibéis. Esse tom que nós estamos falando? Esse tom que nós estamos falando. Então isso daqui já seria um barulho horroroso? Já seria, só que aqui nós botaríamos esse decibelímetro bem próximos aonde está saindo a emissão sonora. Nós colocaríamos colocando bem próximo. Colocaríamos esse aparelho entre nós, entre nossa conversa. Agora, vamos supor que nós estamos aqui e que vocês vão fazer essa medição. Certo. Né, do barulho que nós temos aqui. A partir de onde é que vocês começam a medir? Porque se medir aqui, é claro que vai passar. Certo. É a dúvida de toda a população. Sempre que a gente chega no local para fazer o que a lei nos manda, que é fazer a intervenção por fato do fato criminoso, a gente é questionado: onde estava o denunciante, quem foi o denunciante, como foi que vocês fizeram a medição, cadê o laudo, como é que foi feito o laudo. Então, a NBR 10.151... Deixa só, a denúncia, ela parte sempre a partir do momento que a pessoa se sente incomodada. Incomodada. Não é isso? O som está chegando na casa dela, está se sentindo incomodada, então a denúncia, em tese, parte por aí. Parte por aí. Por esses canais. Os nossos canais, até tornar público aqui os nossos telefones de contato lá, que é o 3230 1088 e o 3230 1777. Geralmente chegam por esses meios de comunicação e, por outra forma, chegaria através das ouvidorias dos órgãos ambientais. Através mesmo do Ministério Público, sempre chega também para a gente atender essas ocorrências que se tornam costumeiras, né? Ok, então vamos imaginar, eu gosto muito de exemplos, então vamos imaginar aqui que nós estamos fazendo uma festa aqui nesse ambiente, onde nós estamos. Positivo. E que aqui tem um DJ tocando e nós somos uma residência. Residência, tá bom? Vamos colocar esse exemplo. Somos uma residência, estamos fazendo aqui uma festa de aniversário. E aí tem um DJ e aí o vizinho reclamou. E vocês vão chegar, atender essa solicitação do vizinho que reclamou. Certo. Essa medição
do nível dos decibéis, ele será medida a partir da onde? Certo. Aí volta a pergunta. Certo, então a NBR 10151, agora eu vou ter que remeter à norma que a gente baseia nosso procedimento com ela menciona a altura do nível do solo, que é 1,5 m, e dos locais onde provavelmente vai fazer uma refração do som. Esses locais é para o policial ter cautela nesse momento aí ele traz como parâmetros a medição onde o decibelímetro tem que estar, da altura do solo e a distância de muros ou qualquer aparato. Mas a questão da onde nós estamos fazendo a festa e da onde tem. Nós temos que ter cautela, tenho que responder essa sua pergunta. Mas você sabe que ficou complicado para mim, eu não entendi direito da onde que é, porque de fora do estabelecimento. De fora do estabelecimento. Aqui nós temos a calçada, né? Tem a residência, certo. Aí tem a calçada. A calçada dá quanto? Dá o quê? 2 metros? Não, o procedimento... A partir da onde o ali, procedimento, Sandra, não é assim, todo procedimento que for relatado, a NBR 10151 ela só fala assim, todo e qualquer procedimento fora dos padrões de 1,5 m ou de 2 metros, daquele muro, do muro ou do extremidades que possam fazer refração, ela fala assim, mencione essas alterações no boletim de ocorrência, é o que a gente orienta. Tem a casa, tem o muro da casa, dali para frente, a média de 1,5 m. Pode ser feito de lá, pode ser feito de outro local, desde que esse outro local esteja devidamente registrado no boletim de ocorrência. Então, é só para ficar claro, tá? Com certeza. Tá, capital. Com então certeza. Tem o muro da casa, 1,5 m para frente, que seria mais ou menos isso. Não, ele fala no momento em que o denunciante, a NBR, ela fala isso aí, para ter essa cautela na hora da medição. Só que se a gente receber uma denúncia, no caso de uma festa de aniversário, no caso, nós vamos deslocar a patrulha até o local, nós vamos fazer a medição utilizando o decibelímetro e pode ser de todos os locais, de fora da residência, das proximidades do muro da residência, em cima da calçada, pode ser, sendo que o procedimento feito pelos policiais devem estar mencionados no boletim de ocorrência, que é o que a NBR fala devidamente em relatório. Tem que ter dito ali de onde foi feita a medição. De onde foi feita a medição, como foi feita a medição, e geralmente com certeza todos os policiais, nós quando fazemos o auto de infração, por exigência até mesmo da Secretaria do Meio Ambiente, a gente faz um relatório substanciado, no qual o policial amarra todos os procedimentos que ele faz no momento da oferição. Agora, vamos entrar dentro desta seara dos empresários, né, de casas noturnas e bares e restaurantes e os músicos, que a reclamação deles é muito séria. No momento em que vocês chegam numa casa noturna ou num bar, né, onde está havendo um evento, está acontecendo um evento, da onde é feita essa medição? A lei diz que é até 5 metros fora do ambiente, é isso? Eu tô errada? A lei ela só fala a questão da cautela da altura com relação ao solo e de algumas extremidades que podem haver uma interferência no decibelímetro. Ela fala só isso aí. Mas ela falou assim, em havendo qualquer divergência ou não havendo possibilidade de fazer como a norma fala, só que relate como foi feito esse procedimento. Então, somente é isso que a norma fala. Agora, no caso, eu estou aqui, eu tenho diversas dúvidas. No caso, havendo, por exemplo, outros barulhos, por exemplo, buzinas, pessoas em volta, no caso, já fora do ambiente. Com certeza. Se é uma avenida, os carros estão passando, há buzinas, há motocicletas. Com certeza. Enfim, isso tudo influencia ali como é que chama mesmo? Decibelímetro. Decibelímetro? Com certeza. No decibelímetro? Como é que vocês separam uma coisa da outra? Tanto é que a norma, Sandra, ela fala que no momento que estiver chovendo, no momento que estiver trovoados, fenômenos da natureza, é para ter uma cautela nesse momento de fazer. Inclusive, a gente evita de fazer essa aferição nos momentos em que está ocorrendo tais fenômenos. Mas em relação à buzina, a carros, inclusive quando dá interferência, que existe uma casa noturna e são ligados de carros aos derredores ou na frente, primeiramente a gente faz a intervenção nos carros, nós fazemos a condução desses carros, como já houve diversos casos no Batalhão de Polícia Ambiental, nós damos a voz de prisão para quem estiver fazendo o crime de poluição sonora com relação ao seu veículo particularizado, depois nós voltamos e fazemos a questão de forma particularizada. Bom, agora você tocou numa situação que é bastante interessante, que também está criando uma polêmica muito grande. Eu acredito que deve estar ali na lei, eu não sou conhecedora desta lei, né? 9.605. Exatamente, de todos os detalhes, de tudo que está ali. Então eu queria saber, porque a reclamação, especialmente dos músicos, é que no momento em que a Polícia Ambiental ela chega, ela mede o número de decibéis, está correta essa com certeza. Essa os níveis de decibéis. Os níveis de decibéis.
em caso de estar acima, não existe uma multa, por exemplo, ou fazer uma como é que fala? Uma advertência por escrito. Notificação. Exatamente, uma notificação, uma advertência por escrito, ou mesmo uma multa. A reclamação é de que a polícia já chega e já recolhe tudo e leva embora, não dando a eles nenhum tipo de alternativa. No caso dos músicos, é uma situação muito pior porque é o ganha-pão deles, né? Os instrumentos é o ganha-pão deles. Então, o que a lei diz e por que vocês agem desta maneira? Estou me baseando nas reclamações. Sandra, só em relação ao crime de poluição sonora, relativizando agora músicos e empresários. Quando a gente chega no bar, eu digo isso que eu já atendi várias ocorrências, já fui comandante de várias situações dessas, a gente sempre, o músico disse, não, eu fui só apenas contratado, já sai recolhendo do maquinário dele pensando que vai estar livre. Eu só quero esclarecer aos músicos, aos empresários, que sempre que forem contratar, e os músicos que forem contratados também, eles devem ter cautela, porque sempre que a população que lá está naquele bar, que vai se divertir, que vai ter o seu momento de divertimento, nas redondezas, nas proximidades, sempre vai ter uma pessoa querendo descansar, alguém que chegou do trabalho, uma senhora querendo colocar a criança dela para dormir, e é nesse momento que a gente tem a questão de embates de direitos. Nesse rol entra o batalhão de polícia ambiental tendo que intervir por obrigação da lei. Quando você mencionou agora, eles são contrariados quando têm seus bens levados. Não só o empresário, como qualquer um cidadão que tiver o crime de poluição sonora evidenciado, seja com relação ao seu veículo, com relação a equipamento de festa, de grandes eventos, ele vai ser conduzido porque no artigo 25 da 9.065, desse mesmo ordenamento jurídico, ele fala que todo o equipamento ligado, todo o equipamento envolvido no crime de poluição sonora deve ser apreendido e conduzido ao batalhão de polícia ambiental. Não pode ter naquele primeiro momento uma multa, uma advertência e havendo se a pessoa fizer novamente aquilo, aí sim levaria preso os equipamentos? Nós estaríamos agora, se fôssemos assim, se formos interpretar a lei, se tiver como notificar, a lei fala assim, que agora vamos remeter ao Código de Processo Penal e vamos lá na situação do flagrante delito. Quem estiver em flagrante delito tem que ser, todos os brasileiros sabem, tem que ser feito o quê? Condição dele até a autoridade de polícia judiciária, no caso delegado. Reincidente é a palavra que eu estava buscando. No caso delegado da polícia. Então, nesse momento aí, o policial, ele não tem alternativa. Ele verificou o crime, da Constituição até qualquer um do povo pode, o policial deve. A Constituição, ele obriga aos policiais militares, quando ingressamos nessa carreira, a atuar. Vocês são obrigados como cidadãos, dessa maneira. Eu vou falar como cidadão. Como cidadão, eu até queria ter essa capacidade, essa discrição da lei em fazer ou notificar. Mas, infelizmente, a Constituição, o Código de Processo Penal me obriga a todos os policiais, sejam eles da Polícia Ambiental, sejam eles lotados em qualquer unidade da Polícia de Rondônia, verificou o crime, tem que fazer, e além de fazer, como a própria Lei 9.065, ela verifica lá no seu artigo 25, que a condição dos bens em sede de apreensão para o batalhão, aí nós fazemos essa condição dos bens. Ou seja, vocês são obrigados a fazer. Por lei. Por lei. Ok, agora o que o senhor aconselha aos donos de espaços públicos, né, aberto ao público? O que o senhor aconselha para eles, também aos músicos, assim como o senhor aconselhou agora, e aos vizinhos? Eu quero que o senhor recomende, faça dê um conselho assim a todos. Certo. Então, eu vou me posicionar aqui e até esclarecer também, vou voltar de novo aos músicos e aos empresários. Sempre que tiver essa questão contratual, então informalmente, vamos lá tocar no meu bar e tal, ele tem que se precaver dessa situação dos vizinhos, dos limites tolerados, se vai haver denúncia, porque se a gente chegar, a gente vai ter que conduzir tanto os músicos como o empresário que estão em concurso do crime de poluição sonora. Com relação a esse conselho, eu digo, para aquele que está chegando em casa, que quer escutar seu som, aquele que utiliza, que mora em condomínio, aquele que tem vizinhanças que costumeiramente são incomodadas por um barulho, vocês estão à mercê de ter uma incursão do batalhão de polícia ambiental. E eu digo mais, às vezes a pessoa, ela tranca, já há várias ocorrências, eu digo isso na minha situação, em que tranca seu portão e diz, não, aqui é meu asilo inviolável. A Constituição e o Código de
processo penal ele não defende esse direito. Quando o seu direito de asilo inviolável está incomodando através do seu som que você está propagando os seus vizinhos, aí a gente tem que entrar, a gente tem que fazer a intervenção e a condução para a delegacia. Então eu digo... É uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Eu digo a todos que querem utilizar do seu som, que querem... estão pensando em vender uma moto, estão pensando em vender o carro e não vou investir num bar, eu vou utilizar o meu som agora para fazer aqui, botar umas cadeiras e fazer um empreendimento. Então vocês têm que se adequar à lei complementar 880. Só vou fazer um breve alerta aqui. Sempre que a gente vai no estabelecimento que utiliza de som, a gente utiliza o decreto 6514, que no artigo 61 dele vai de 5 mil a 50 milhões, a multa que está prevista lá. A gente dá a mínima, geralmente porque a gente remete a uma instrução normativa do IBAMA, que é para classificar a empresa em pequena, média ou grande. Mas só para não estender a nossa conversa, sempre que você quiser botar um bar, quiser utilizar o seu som, você tem que se adequar à lei complementar 880, que ela estabelece, só para vocês terem ideia, 10 mil UPF de multa, se não estiver com tratamento acústico no seu bar, na sua casa noturna, e nós vamos pensar aí hoje se a UPF, só um mero exemplo aqui, se fosse a R$52, hoje a multa que o batalhão tinha que imprimir a pessoa que estivesse nesse crime de poluição sonora, já ia começar em R$520 mil no CPF da pessoa. Então é uma multa que às vezes já acelera um processo de quase que exonerar o CPF da pessoa, acabar com o CPF da pessoa. Então tem que dar uma pensada, tem que dar uma condicionada, vai ter essa questão da lei complementar que você vai falar mais à frente, da audiência pública na Assembleia. Que é essa audiência pública agora que eu gostaria de falar, que já aconteceu uma nessa semana, e agora a semana que vem vai acontecer uma nova audiência pública, seria muito interessante. Tem a Fabiola, ela é empresária, ela tem bar, e ela ela é digamos assim, a presidente dessa comissão, né? Certeza. Que representa os empresários e os músicos também, e até mesmo mototáxis, se não me engano, também estão participando. Então é interessante que os músicos, que os proprietários de casas noturnas, de bares, de restaurantes, enfim, participem desta audiência pública, tá? Porque, se não me engano, pode criar também, os estados, eles podem criar as suas regras, é isso? O direito ambiental, ele é um direito no qual a gente aplica a lei mais restritiva, aquela lei que interprete essa restritiva só para a população entender, aquela que melhor defende o meio ambiente. E esse é um dos temas, né? Esse vai ser um dos temas lá, por isso que a gente tem que ter cautela, você tocou nesse assunto, e além dessa massa, desses setores da sociedade que a Sandra chamou agora, que é o pessoal que tem intenção ou que é dono de casa noturna, eu chamo também a população, porque sempre que a gente traz setores para debater uma lei, que essa lei vai interferir em alguns, no caso do sossego, no caso do conforto do asilo inviolável, que é um bem tão tutelado pela nossa Constituição Federal, então a gente tem que trazer todos os setores da sociedade à mesa, debater com bastante cautela, ter bastante prudência na hora de aumentar um volume ou um nível de decibéis no caso desse, porque vai ser uma interferência em toda a sociedade. Exato. Nós, batalhões, nós só vamos cumprir o nosso dever constitucional, que é aplicar e seguir o que está a lei, mas nós temos que ter essa cautela e chamar a população também às 15 horas na próxima quarta-feira para se fazer presente na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, para essa audiência pública. Agora, uma coisa é muito interessante, ele falou aqui, é bom que eu também vou complementar, ontem bati um papo com vocês sobre essa questão de respeitar o direito do vizinho, não vou me repetir porque eu já falei ontem, mas agora um recado também para os donos de bares. Nós entendemos, e eu entendo, porque eu adoro sair, adoro ir para um bar, adoro ir para uma boate, enfim, adoro ir para um pub, então eu entendo que há necessidade de todos de trabalhar, mas eu particularmente, eu acho que bares são feitos para a gente ir beber uma cervejinha, um coquetel, enfim, e conversar. Existem bares que exageram no volume da música para que você precise gritar com o seu interlocutor. E aí eu particularmente não gosto, há muitas pessoas que eu conheço que não gostam. Aí é uma questão de bom senso, que são bares abertos, não é isso? A música altíssima, aí eu vou para um pub que é melhor, porque aí eu sei que o nível, o volume tem que ser alto mesmo. Mas aí também já peço também dos bares um pouquinho de bom senso, especialmente os bares que estão abertos, porque tem a vizinhança e tem o próprio cliente que quer bater um papo. Nós vamos para o intervalinho e já voltamos, mas eu tenho que agradecer o capitão Davi, do Batalhão da Polícia Ambiental, pelo seu tempo e por ter vindo aqui nos trazer esses esclarecimentos. Com certeza, a gente agradece, o Batalhão de Polícia agradece, o comandante do batalhão, Coronel
Viana, esse espaço aqui para a gente esclarecer para a população e para os empresários a atuação dentro da lei do Batalhão de Polícia Ambiental.